Atos, capítulo 1. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus começou a realizar e também a ensinar, até o dia em que foi elevado, depois de haver dado ordens aos apóstolos que escolheu através do Espírito Santo, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas, tornando-se visível a eles durante 40 dias e dizendo as coisas relativas ao reino de Deus. Reunindo-se com eles, ordenou-lhes não se afastarem de Jerusalém, mas aguardarem a promessa do Pai, que ouvistes de mim. Porque João mergulhou na água, mas vós sereis mergulhados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Assim, os que estavam reunidos o interrogaram, dizendo: Senhor, é neste tempo que estás restaurando o reino de Israel? Disse para eles: Não cabe a vós conhecer tempos ou épocas que o Pai estabeleceu com a própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ao dizer estas coisas, enquanto eles olhavam, ele foi elevado, e uma nuvem o encobriu aos olhos deles. E enquanto estavam fitando o céu, e ele, Jesus, partia, eis que 2 varões vestidos de branco se apresentaram para eles, os quais também disseram: Varões galileus, por que estáis de pé, olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado ao céu no meio de vós, virá da mesma forma que o vistes partir para o céu. Então regressaram para Jerusalém a partir do monte chamado das Oliveiras, que está próximo de Jerusalém, o caminho de um sábado. Quando entraram ali, subiram para a parte superior da casa, onde permaneciam tanto Pedro quanto João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles estavam perseverando unânimes em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos irmãos, havia uma turba de nomes no mesmo lugar de aproximadamente 120. Disse: Varões e irmãos, era necessário cumprir-se a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que se tornou o guia dos que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e obteve a porção deste serviço, pois ele adquiriu um terreno do salário da injustiça, e precipitando-se, arrebentou-se ao meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso tornou-se conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, a ponto daquele terreno ser chamado no próprio dialeto deles Aquedalmar, isto é, terreno de sangue. Pois está escrito no livro dos Salmos: Torne-se deserta a sua morada, e não exista quem habite nela, e tome outro o seu cargo de supervisão. Portanto, é necessário, dos varões que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o mergulho de João até o dia em que foi elevado dentre nós, um destes se tornar conosco testemunha da ressurreição dele. Estabeleceram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes 2 escolheste, para receber o lugar deste serviço e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Lançaram sorte sobre eles, e a sorte caiu sobre Matias, que foi contado com os 11 apóstolos.